Olá, hoje o nosso tema é a literatura nos principais vestibulares. O que você precisa saber? E para esse tema eu trago aqui a professora Elaine Durigan, ela que é professora de literatura, de redação e análise de texto do curso e colégio Objetivo. Seja muito bem-vinda, Elaine, é um prazer. Obrigada, Malu Moto, o prazer é meu, uma satisfação ajudar os meus alunos, ajudar a instituição, compartilhar um pouquinho do que eu sei, eu adoro. Obrigada. Eu também, eu adoro compartilhar conhecimento e adoro literatura. Tem a louca da literatura sou eu, Elaine. É lindo demais, não tem como não gostar. É verdade. O Elaine, me diz uma coisa, você acha que a parte de redação, ou mesmo de compreensão de texto, seriam, assim, essa parte seria a mais difícil dos vestibulares? Então, atualmente a gente tem observado que existe uma certa impaciência quando o assunto é leitura e interpretação de texto, né? Nós encontramos aí uma geração, com todo respeito aos meus aluninhos queridos, a gente encontra aí uma geração que está acostumada a uma informação que vem rápido, né? E a interpretação de texto, ela é importante para muitas coisas. Para responder corretamente uma questão, para elaborar da melhor maneira possível um texto, né? Então, a gente não pode banalizar o processo como um todo, né? Então, nesse processo que os vestibulares e contando aqui, pensando no pessoal do curso, que em breve estará na faculdade, mentalizando aí todo mundo no seu querido sonho realizado, esse processo todo ele vai um pouco além. Então, hoje, não só nos vestibulares, mas no trabalho de faculdade, etc., etc., a interpretação de texto para uma boa produção de texto, ela é sim uma demanda. Não tem como dizer o contrário. Eu, pelo menos, entendo assim. E, nesse sentido, o que é imprescindível numa análise de texto? Bom, eu gosto de começar tentando identificar o autor do texto ou mesmo espaço de publicação. Às vezes isso encaminha um pouco a informação, acelera um pouquinho a leitura. Outra coisa, dar atenção ao vocabulário, né? As palavras elas não são escolhidas, não são selecionadas de maneira aleatória. Dentro dessa escolha de vocabulário, a gente precisa prestar atenção no contexto aplicado. Se existe uma data associada ao texto, se existe um nome, por exemplo, uma questão que traga interpretação de texto poético, um poema do Drummond dedicado a Manuel Bandeira. Eu não posso ignorar essa dedicatória para a interpretação do texto. Normalmente, os escritores de excelência, eles deixam pequenas dicas, eu falo que eles deixam pedrinhas no caminho, né? Então, é um vocabulário, é uma palavra que nos causa uma curiosidade, é uma estrutura com a qual nós não estamos acostumados. Nossa, por que nesse poema o Drummond escreveu que o cão cheira o futuro? Né? O futuro não é uma coisa que a gente cheire, né? Mas eu estou aqui me lembrando de uma expressão popular, olha, eu sinto o cheiro de encrenca. Então, pensando o contexto, pensando a cultura popular, associando o vocabulário, lembrando um pouquinho o trabalho do escritor, tudo isso nos ajuda, né? Inclusive a ir além do que a questão pede. Há alguns vestibulares que até apresentam essa proposta, que a questão leve o aluno para uma reflexão além, né? Então, Agora, a cultura e a participação social, como é que isso acontece? Como é que a gente identifica, nota isso numa prova de vestibular? então, tanto o idioma quanto a literatura, eles são manifestações de um povo, né? E
Eu fiz os meus estudos a partir de uma base mais social, né? Análise mais puxada para esse lado do entendimento do indivíduo na sociedade. Então, o que, que eu aprendi? O escritor, ele é um indivíduo dentro de um processo social, e esse processo social ele é marcado por um período histórico. Daí as grandes características que as escolas literárias apresentam, né? Então, se eu lembro bem os conceitos históricos que eu aprendi, que eu revisei, se eu entendo as demandas sociais, eu consigo imaginar o escritor nesse processo. Por exemplo, por que foi tão importante para o trabalho, por exemplo, do Drummond, não está sendo cobrado recentemente, mas o livro Rosa do Povo, ele era uma resposta a um processo histórico barra político. O escritor ele não se alienou. Então, quando o candidato, quando o leitor, ele entende esse processo, o indivíduo pertence a uma sociedade, ele pertence a um momento histórico, e isso ajuda a construção da obra, então são informações para as quais a gente deva dar atenção, né? Então, quando nós pensamos, por exemplo, o Mensagem do Fernando Pessoa, era um momento muito particular para a sociedade e para a história de Portugal. É aquele desejo que a grandeza portuguesa volte. Então, são coisas que sim, a gente pode olhar com carinho. Ô, Helene, você sabe que tem até uma expressão que eu gosto muito, que assim, é o contexto e o pretexto, né? Então, assim, Sim, sim. pelo que você está me dizendo, é algo assim super importante ele entender o contexto social, a época que aquilo foi escrito, porque que assim a gente tem que olhar esse conjunto da obra, né? Exato, exato. Vou citar rapidamente um livro que não é cobrado em vestibular, mas que eu imagino que tenha marcado a infância de quem esteja nos assistindo, Crônicas de Nárnia. O C.S. Lewis ele estava em choque com o processo de guerra. Então, as crianças da segunda crônica, elas tentam fugir e não conseguem. Mesmo em Nárnia, elas encontram a demanda do enfrentar a realidade. Isso é uma resposta para o processo romântico. Então, existe sim um contexto, e a proposta do escritor de responder a ele é o pretexto. Agora também, assim, você diria que existe um padrão de como os vestibulares, como é que eles configuram os livros nos principais vestibulares? Existe uma demanda referente ao que normalmente as escolas estudam, que normalmente se espera que o estudante brasileiro conheça, como, por exemplo, Machado de Assis, né? Machado de Assis abriu a literatura brasileira para o mundo, então não tem como a gente ignorar o trabalho dele, fora que marcou a vida de tanta gente, né? Então, os vestibulares, eles pensam nisso, né? Fora, infelizmente, a gente tem que lembrar essa parte, o desafio que alguns livros propõem, né? Da interpretação, da identificação desse contexto, da abordagem em relação à linguagem. Por exemplo, trabalhar Guimarães Rosa, trabalhar Campo Geral, e não prestar atenção na poeticidade desse texto, né? Então, os vestibulares eles nos dão a oportunidade também de observar que alguns livros eles vão além do conduzir uma história, né? Existem coisas além da proposta inicial, e eu acho isso muito bonito. Enquanto você falava do Machado de Assis, né? Você vê ali, você tem personagem, você tem a escrita, você tem a oratória, por vezes, né? Tem uma oratória Sim, brilhante, uma oratória. Você tem ali todas as razões para você entender a época de Machado, né? Quer dizer,
conforme ele vai narrando, você vai entrando na história, e às vezes é até interessante que a gente leia novamente, porque ali você consegue ficar ainda mais familiarizado com o texto, não é, Elaine? Sim, sim, certeza, certeza. As crônicas Bons Dias que a Unicamp cobrou recentemente, era o Machado observando a sociedade carioca, né? As questões sociais que estavam em desenvolvimento, as dificuldades para lidar com algumas delas. E mesmo no Quincas Borba, existe também essa finesse de entender a sociedade, um texto bem elaborado, um texto desafiador, né? Outro escritor que também faz isso, que nos desafia muito com essa questão do texto que não é óbvio, é o Graciliano. O Graciliano Ramos, ele também, ele nos apresenta uma angústia. Eu até observo alguns alunos falarem para mim no curso: ai, professora, eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu não estou acostumado com esse texto. E a gente vai ali, né, ensinando os meandros, né, os caminhos para entender melhor a composição, a confecção desse texto. Mas sim, são escritores que têm uma maestria. Graciliano pesquisava o vocabulário um pouquinho todo dia, né? Eu gostaria de criar esse hábito. Eu também. Elaine, agora, assim, pensando no aluno, no candidato, né, que vai prestar o vestibular, assim, ele lida com uma demanda gigantesca de texto, mesmo na parte das questões, tem um texto ali antes, tem um texto durante, depois você tem redação, você tem análise de texto, quer dizer, a demanda de texto é muito grande para o aluno. Você acha que assim, existe vamos dizer, um caminho, uma vereda, né? Pegando aí, né? Um gancho, existe assim um pavimento onde o aluno possa seguir, você que já tem aí tantos anos de experiência, né, nesses temas? Então, a primeira coisa, e eu falo isso para qualquer aluno meu, primeira coisa é buscar manter a calma. E eu falo desse jeito, buscar manter a calma, por quê? Porque eu sei que na hora ali do vestibular nós ficamos nervosos, nós ficamos ansiosos, é aquele desejo de dar uma boa resposta para as expectativas da nossa família, as nossas próprias expectativas. Eu já passei por isso. Né? E por experiência própria, enquanto ex-vestibulanda, pessoa que frequentou aí meio acadêmico, pessoa que dá aula, né, professora, eu digo, primeira coisa, manter a calma. Segunda coisa, independente do texto com o qual a gente se depara, ler com atenção. E o ler com atenção significa o quê? Encontrou uma palavra que parece ali deslocada, não tem assim um sentido óbvio ali naquela construção, destaca, né? Para um pouquinho para pensar essa palavra. Existe ali alguma provocação que o escritor quer que a gente perceba. Outra coisa, alguma informação fora do texto que surge ali. Né? Por exemplo, quando a gente pensa no livro Dois Irmãos, do Milton Ratum, a gente trabalha com um livro que pega um panorama considerável da história brasileira. Então, eu não posso ignorar isso. Mesma coisa quando nós trabalhamos o Nove Noites. Né? Havia ali um paralelo histórico de dois momentos muito importantes para o Brasil. Agora, é muita coisa mesmo. Então, primeira coisa, manter a calma, ler o texto da melhor maneira possível. Está lendo, já foi lembrando os conceitos, anota ali do lado mesmo, né? Se é uma figura de linguagem, se é um contexto histórico, se é uma referência indireta a uma data, a gente tem que assumir. A gente não está decorando, a gente está deduzindo, identificando conceitos. Então, o melhor caminho, tentar manter a calma. É a melhor recomendação que eu posso dar. Porque eu estava analisando, né? Você é professora de literatura, de redação e análise de texto, né?
Pensei comigo, puxa, está completo, né? Porque a literatura, aí vamos dividir então essa nossa conversa em três aqui, né? Então, assim, Ok. literatura. Literatura, o que é fundamental fazer para o vestibulando se preparar na questão dos livros? Então, para os vestibulares que cobram a leitura obrigatória, ler os livros. Eu acho que Elementar. é uma coisa elementar, meio óbvio, ler os É. livros. Uhum. Outra coisa, em relação às leituras poéticas, aos livros de poemas, é uma cobrança um pouco cruel que o aluno decore tudo. Então, pensando nisso, ler o livro, travar contato com o livro, entender a proposta do escritor, né? Qual é o caminho que o Drummond queria quando ele compôs alguma poesia, qual era o caminho que o Fernando Pessoa, o raciocínio que o Fernando Pessoa traz para o mensagem, né? A Cecília Meirelles, que faz toda uma pesquisa tão bonita que a gente não pode ignorar no romanceiro. Então, ler os livros, procurar informações de apoio, a trajetória do escritor, os conceitos da escola literária que sustentam o trabalho desse escritor, né? E procurar entender esse percurso. Eu falo que é um ciclo, né? Autor, sociedade, história, e o giro contrário, né? Autor, história e sociedade. Um complementa o outro, um apoia o outro. Então, lendo os livros, buscando apoio da teoria básica para esses livros, e lembrando que o escritor é um indivíduo inserido em um contexto, a gente aproveita melhor a leitura e a gente se prepara melhor também. Porque aí você também deu uma dica que, assim, que fica muito fácil de ser observada, né? Porque, por exemplo, quando você compra um livro, a primeira coisa você vai ali na primeira página e vai ler, você não Sim, precisa exatamente se interessar pelo autor. Você gostou do título, alguém te recomendou, você começa a ler, né? E diz que sim, tem autor que diz que você tem que flagrar ali o leitor, né? Você tem que trazer o leitor ali no primeiro parágrafo. Você gostou do primeiro sim. parágrafo, você vai em frente. Agora, com o candidato ao vestibular, ele tem que pensar, conhecer assuntos correlatos, né? Então, por exemplo, você vai em adjacências, né? Do tipo, você tem que saber a vida daquele autor, a época que ele viveu, século XVII, XVIII, XX, porque são realidades diferentes, né, Elaine? Sim, sim. Se a gente comparar, por exemplo, o Marília de Dirceu, que chegou este ano à lista, com o romanceiro, existem semelhanças, existem informações em comum, mas a abordagem da Cecília é o olhar de uma escritora de século XX. A abordagem do Tomás Antônio Gonzaga é o olhar de um escritor de século XVIII, que participou de um processo político intenso, né, que foi em Confidência. Então, existem essas situações que sim, a gente precisa olhá-las com muito carinho, né? E pensar que o vestibular, ele não escolheu esses dois livros, por exemplo, sem querer. Seria um pouco de inocência a nossa para pensar que isso foi aleatório. Ah, Marília de Dirceu no mesmo ano do Romanceiro da Inconfidência e não vai ter qualquer diálogo ali, né? Então, sim, é importante a gente estudar essas coisas com carinho e procurar as possibilidades, né, de associação, sim. Agora, entrando, talvez a gente volte em literatura ainda, que é meu assunto preferido, mas eu queria ir para a Justo. redação. Eu queria ir Ok, para a redação agora, porque a redação também é importante, né? A gente sempre, certeza. todo ano, eu participo aí da época dos aprovados, né? A festa dos aprovados, e eles sempre falam assim que assim, eles temem, né? Não exatamente, não é o medo, mas a preocupação com a redação, a parte de redação para eles é um desafio, né? Então, assim, por onde que ele deve caminhar
por onde que ele deve olhar, para onde que ele deve olhar, quando ele pensa em estudar a redação? A primeira coisa que eu entendo como necessária é olhar um pouquinho para o perfil da prova, né? Por exemplo, quando a gente pensa o Enem, existe a quinta competência, né? Da conclusão, que traga uma solução para o problema, ou pelo menos a indicação de soluções. A FUVEST, que traz temas que mostrem um pouquinho para a universidade o seu futuro representante. Eu ouvi isso uma vez de um professor nosso lá na Letras, né, que a USP ela quer entender um pouco o candidato dela, né, quem levará o nome da USP para frente. Né? Então, existe essa sutileza na escolha do tema, a Unesp, que eventualmente traz aí uns temas mais polêmicos, umas coisas mais como é que eu posso dizer, instigantes. Agora, Enem, FUVEST, Unesp, independente do vestibular, prestar atenção aos direitos humanos. Isso é uma cobrança, é até uma questão de sensibilidade do candidato, né? Por quê? Nós estamos discutindo questões sociais e entender a sociedade significa fazer parte dela também. Então, mostrar um pouquinho desse candidato que entende a importância do outro, o espaço do outro, a necessidade de coexistir, isso é muito bonito. Para produzir esse texto, também é interessante, além de conhecer um pouquinho do perfil da prova, ler a coletânea com carinho. E o ler a coletânea com carinho é ver se existe uma correlação entre os textos. A FUVEST, por exemplo, traz essa possibilidade. O texto 1 que dialoga com o segundo, o primeiro que dialoga com o segundo, e por aí vai. Né? E o que a gente pode trazer além dessa coletânea, né? Então, se o candidato tem o hábito, por exemplo, de assistir a TV ou acompanhar um evento ou outro pela internet, eu convido esse candidato a pensar, se isso fosse um tema de redação, eu saberia desenvolver? E se a resposta for não, ou ainda eu teria dificuldade, aproveitar essa, desculpa a expressão, pequena dica do universo e fazer uma pesquisa, né? Isso pode ajudar para um tema específico, pode ajudar para outros indiretamente. Outra coisa que é muito legal e que a maioria dos vestibulares cobra, uma bagagem além da coletânea, né? Além do que é óbvio para o assunto. Então, ter em mente alguns livros, alguns filmes. Há filmes, Malu, que nos oferecem indicação para 4 ou 5 temas ao mesmo tempo. Então são contribuições muito interessantes. O candidato se distrai um pouquinho durante a sexta ou sábado, depois da aula, e já fica ali com aquela bagagem, sabe? Olha, se o tema for tal, tem esse filme aqui. Séries também. Eu não lembro qual foi o ano que os candidatos se destacaram por lembrar da série Black Mirror, né? E foi um diferencial, né? Então, prestar atenção a isso. E, por favor, prestar atenção à construção do texto, a coesão, a coerência. Não adianta trazer um texto lindo, com ideias maravilhosas, e as frases estão ali perdidas uma da outra. Outra coisa, o vocabulário. Eu vejo muitos alunos assim, porque eu tenho que mostrar o meu vocabulário de excelência. Ok, amigo, e o que essa palavra que você colocou no texto, o que ela traz, né? Como é que ela contribui? Né? Professora, eu confesso que eu poderia ter ido um pouquinho além. Então, vamos trocar essa palavra, vamos trazer um equivalente. Então, prestar atenção a essas sutilezas. Né? Eu falo que escrever uma boa redação
é como receber uma visita em casa. A gente faz o nosso melhor, a gente oferece o que a gente tem, porque a gente quer deixar a visita confortável, mas a visita tem que saber quem nós somos, né? A gente também não pode enganar a visita. Então, né, ter essas sutilezas, conhecer os textos. Por favor, não copiar a coletânea. Não, não façam isso, não façam isso. Eu iria por esse caminho. Porque, assim, não sei, eu até demorei um pouco na vida, eu gosto muito de ler e de escrever, mas, Sim, assim, a leitura, desde sempre, ela me trouxe aumento de vocabulário. sim, Quando eu percebo que o texto não está saindo, que eu não estou conseguindo escrever, que eu estou meio desanimada, a energia vital parece que ela vem do livro. Seja, não precisa ser um livro do que eu pretendo escrever, nem nada, mas assim, a leitura mesmo, assim, sabe? A construção das frases, eu acho que ela te traz assim, o discernimento, o vocabulário. O vocabulário eu acho perfeito. E parece que a hora que você vai falar, parece que as frases saem, elas ficam melhor colocadas. Não é isso? Eu acho que o sim, livro tem essa excelência, né, Elaine? sim. As leituras, elas nos permitem ampliações. Ampliação de vocabulário, ampliação de experiência de vida. Às vezes eu leio um livro no qual o escritor traz uma situação problemática e aquilo me ensina. Machado traz muito disso. Quando a gente olha para o Cristiano Palha e tudo que o Cristiano Palha faz com o Rubião, perdão, que ele faz com o Rubião, a gente começa a perceber, nossa, então existem pessoas manipuladoras, existem pessoas cruéis no mundo. Deixa eu ficar um pouquinho mais atento. Em relação à estrutura, ler bons escritores, pensando em escrever melhor, é como acompanhar alguém a quem nós admiramos, né? Nossa, olha essa pessoa que linda, quero ser um pouquinho como ela é, né? Então, você ter acesso a boas leituras é absorver um pouquinho dessa riqueza, né? Eu não tenho a pretensão de ser Machado de Assis, nossa, nunca, jamais falaria isso em voz alta, mas nem em voz baixa, mas ler bastante é sim enriquecer a nossa vida de experiências, de vocabulário. E uma coisa interessante, Malu, eventualmente a FUVEST traz temas de redação para os quais a gente pode usar os livros da leitura obrigatória como referência. Existe essa possibilidade. Então, já que o aluno se preparou para as questões de literatura, por que não lembrar? Olha, no livro tal existe uma referência a esse tema. E é uma coisa simples que muita gente, óbvio, né, aquele nervosismo, naquela coisa de eu tenho que dar uma boa resposta, eu tenho que ter um bom rendimento, a gente esquece isso, né? E sim, eles gostam disso. Olha, esse candidato aqui, ele percebeu que as coisas são correlacionadas, olha, sucesso. Então, é um caminho, é uma coisa interessante de se fazer. Então, sim, leitura é vida. Eu falo que leitura é vida para tudo, para vocabulário, experiência, tudo. Às vezes, mesmo que não seja da nossa realidade, né? Eu lembro que você estava falando aí, eu lembrei do Machado de Assis. Eu nunca esqueci uma casa que ele descreve assim, da janela, na altura da janela. Eu sempre imaginei, e toda vez que ele fala em casa, eu lembro, parece que é sempre a mesma casa. Né? Parece que ele não muda de casa. Eu ficava pensando, puxa vida, mas será que o Machado nunca mudou de casa? É porque na minha cabeça sempre ficou aquela vez que eu construí, ele descrevia a casa com tanta precisão que eu nunca mais esqueci. Então, assim, mesmo para o aluno, essa informação não é que ele vai descrever a casa no vestibular, mas aquilo serve como elemento para ele, acho que impulsiona a escrita Sim, dele, né? Eu estava sim. pegando nesse de ambiente também o Dois Irmãos do Milton Ratum, né? Ele de formação, ele é um arquiteto também. E aí ele descreve a casa. Até hoje, faz muito tempo que eu li Dois Irmãos, mas assim, eu sei como é a sala, a mesa,
e tudo em razão da descrição que ele faz, né? Isso é muito importante também, né, Elaine? Sim, e a comparação, já que você menciona a Casa em Dois Irmãos, a associação da família à casa. A família vai desmoronando e a casa vai acompanhando esse processo. É triste, socialmente falando, porque eu não desejo o desmoronamento da família de ninguém, óbvio, mas literariamente falando, para mim, pelo menos, que trabalho com análise de texto, é surpreendente, assim, nossa, olha o que é um escritor de nossa, me falta até palavra para falar o quanto o Milton Ratum é maravilhoso. Olha o que é um escritor habilidoso, né? A gente acompanha a casa, a descrição da casa, e ao mesmo tempo a gente vai sentindo a evolução e a decadência da família. É maravilhoso. Assim, eu amo essas coisas assim no processo literário. Eu acho fenomenal. E eu penso, Elaine, que isso acaba se tornando um fio condutor, né? Porque a hora que você está Sim, ali já dentro daquela casa, parece que tudo fica mais fácil, fica mais familiar, literalmente falando, né? Quer fica, dizer, você traz fica. ali e aí você se sente íntimo, e quanto mais íntimo você fica da leitura, daquele ambiente, a compreensão, você vê, eu nem lembro, acho que foi, sei lá, uns 5 anos ou mais que eu li Dois Irmãos, mas assim, Uhum. falando aqui com você, me vem tudo aquilo assoalho, quer dizer, isso é o grande poder da literatura, né? Sim, sim. Eu gosto bastante disso, né? A cena que o Rubião está olhando para casa e que o narrador menciona, né? Das chinelas até o céu, ele se sentiu dono de tudo. Mas antes do narrador nos dar essa informação, ele descreve a sala, a prataria lavrada, o mordomo espanhol, o cozinheiro francês, a chinela de Tunis, o hobby de chambre e o Rubião se sentindo dono de tudo. Mal sabia o Rubião que esperava por ele. Coitado. Né? E essa questão do envolvimento com o texto, o próprio narrador do Quincas Borba, ele nos dá essa situação. Né? Como é que a gente interage? Se a gente vai achar engraçado ou a gente vai ficar triste. Eu fiquei triste. Né? Eu assim, poxa, tadinho. Mas é nosso, né? O livro é só da gente, né? A interpretação Sim, e o que fica, eu acho que assim, quando os organizadores preparam a prova dos vestibulares, eu acho que eles assim, eles estão na busca desse aluno que pensa, né? Desse aluno que faz conexões, né? E o que é a inteligência, se não as conexões que você faz com tudo que está ali no seu entorno, né, professora? exato, exato. Não é decorar, não Não. é dizer, olha, o Rubião é mencionado pela primeira vez na página 15 da edição 7ª. Não é Uhum. isso. As provas querem que a gente entenda, né? Exatamente. Eles querem que a gente vá além, né? Exatamente. Rico Olha, demais. Elaine, foi uma delícia a nossa conversa. Eu acho que assim, o candidato que estiver nos assistindo, ou a própria sociedade, as pessoas de um modo geral, né, também podem gostar de literatura, os livros, né? E a nossa reitora Sandra Miessa de Gênio, ela faz questão que isso aconteça, né? Que a escola, que o conhecimento vá além da escola, né? Eu quero muito te agradecer e pedir que você volte aqui para a gente falar ainda mais dos livros. Obrigada, Elaine, e até uma próxima. Eu agradeço, Malu. Foi uma satisfação. Eu vou ser um pouquinho ousada. Eu acompanho o seu trabalho há um tempo. Olhava as entrevistas dos colegas e ficava assim, e estou assim super feliz de estar aqui. Espero de coração contribuir, sim. Eu acho rico compartilhar cultura, compartilhar conhecimento. Para mim é uma honra. E, enfim, sim, gostaria muito, quero outras oportunidades para conversar contigo. Tá certo. Seja muito bem-vinda e olha, nota 1000. Obrigada, Muito obrigada e até uma próxima. obrigada, Malu. Até. Tchau, tchau. Tchau.